a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Muito boa tarde, pessoal. Voltamos e já vou começar me justificando. Estivemos ausentes nas últimas semanas, porque a Agatha estava viajando, eu tive problemas com o computador e de trabalho. Mas vamos lá, vamos começar efetivamente a nossa temporada depois do nosso belíssimo palpite, episódio de palpites. E para começar, não poderíamos começar de uma maneira diferente que não falando de Cleveland Cavaliers, que está fazendo um início de temporada absolutamente fantástico, histórico, eu diria. E para falar deste time, trago aqui comigo, antes de mais nada, teremos participações especiais, mas falando de time de NBA das Minas, ela que assiste a todos os jogos, que tem muitos elogios, pelo que tenho visto, para a Darius Garland. Nelly, seja muito bem-vinda. Vou começar já te perguntando duas coisas. Como você está, obviamente, foram aí nesse começo de temporada. E se você fosse, Nelly, descrever esse Cavs, esse começo de temporada do Cavs, com uma única palavra, qual seria? Tudo bom, eu tô bem. Tomara que você também, todo mundo que esteja ouvindo isso. Então, eu acho que uma palavra que descreve esse início do Cavs seria surpreendente. Eu acho que a gente já sabia o potencial desse time, mas para o Cavs conseguir chegar, atingir ao nível que está hoje, a gente esperava que acontecesse uma evolução ofensiva de Evan Mobley, também a química dele, né, o fit dele com o Jarrett Allen, e também Darius Garland conseguir se livrar, né, do que ele fez na temporada passada, que foi até uma temporada meio decepcionante do armador do Cavs. E, aparentemente, as coisas estão funcionando do jeito que a gente esperava que funcionasse em algum momento. Eu acho que chegou ao ponto de que a gente duvidava, né, do fit entre os bigs do Cleveland Cavaliers. Mas, por enquanto, tá dando certo. Obviamente, eles têm que ainda melhorar essa química. 13 jogos é um recorte bem curto. A gente não sabe o que vai acontecer daqui pro final, né? Que são 82 jogos. Mas eu tô adorando, principalmente Darius Garland. Eu sou muito fã de jogadores que são desacreditados e conseguem provar. Tomara que ele consiga manter isso, né? Ao longo da temporada, que é bem longa. E durante os playoffs também. Mas eu tô amando tudo que ele tá fazendo. Ele tá conseguindo manter uma consistência. E ele tá colocando a bola debaixo do braço. É um jogador que chega no segundo tempo, né? Chega no clutch time e ele fala, não, eu quero vencer, né? E pra mim ele é crucial, uma peça crucial nesse início do Cavs. Obviamente, Donovan Mitchell é o cara do time, mas assim, eu tô maravilhada com o Darius Garland. Ela elogia muito o Garland no Twitter, pra quem não a segue. Acho que todo mundo aqui a segue, mas pra quem não a segue, ela o elogia muito, tanto no perfil pessoal como no perfil do NBA das Minas. Realmente tem feito aí um início de temporada fantástico. Na temporada passada, aliás, a gente teve aquela pena, né? Porque o Kevin sofreu muito com lesões também. Agora, né, tá todo mundo aí bem. Esperamos que assim continue. Nós estamos gravando na quinta-feira, dia 14/11, às 18h43, para ser mais exato. E acabou de ser um gol, né, Nelly? Nelly, eu me confundo como eu chamo. Foi do Brasil ou foi da Venezuela? Pra ser honesta, eu não sei. Eu escutei um gol aí atrás, hein? Eu escutei, mas ok. Vamos lá, mas eu estou jogando nesse momento. E nesta quinta-feira, dia 14, o Cleveland está com 13-0. Um início aí absolutamente avassalador. O único time invicto desse começo aí de temporada até aqui, né? Talvez surpreendendo algumas pessoas. No episódio de palpites, algumas pessoas falaram do Cavs como surpresa. Eu até comentei que para mim não seria uma surpresa o Cavs ir melhor do que foi na temporada passada, porque já se esperava muito, como eu disse, acabaram sofrendo com algumas lesões e isso acabou também
comprometendo. Essa questão do entrosamento dos bigs também era um ponto de interrogação, e agora a gente está vendo que isso está acontecendo, e o reflexo são 13 jogos consecutivos e 13 vitórias consecutivas. O Donovan Mitchell, inclusive, falou sobre isso, né? Sobre, beleza, a gente está aí muito bem, mas é só começo de temporada, como você falou. A gente está na 13 jogos de 82, faltam 79 jogos, é muita coisa pode acontecer, e eles estão jogando jogo a jogo, como de fato tem que ser, né? Afinal, a NBA ela é muito longa e temos trade deadline, tem muita coisa acontecendo no meio do caminho, lesões podem acontecer, como já aconteceram para o Cavs, a gente espera que não, mas podem acontecer, ninguém está imune a isso. Mas até aqui, o trabalho do Atkinson tem sendo, assim, fantástico. E o Cavs se tornou o 6º time na história, né? A abrir um 13-0. O que também não é lá, assim, um feito, para quem é supersticioso, né? Muito bom, porque das outras 5 equipes que abriram 13-0, o único que, de fato, conquistou o título foi o Rockets em 94. O próprio Warriors, inclusive, acabou perdendo para o Cavs depois de abrir 24-0 lá naquela temporada 15-16, que foi o título com o LeBron James. Mas, Nelly, o que eu queria te perguntar, eu sei que você acompanha muito os jogos do Cavs e você falou muito sobre o Darius Garland, né, que tem feito, enfim, um começo de temporada incrível, é o 2º maior pontuador de média, né, desse Cavs, atrás apenas do Donovan Mitchell, e também não está tão longe assim, é 23,6 para o Mitchell, 20,5 para o Garland, mas além disso, ele está com um aproveitamento muito bom, né? A gente está falando de um jogador que, inclusive, tem um field goal melhor do que o Donovan Mitchell, de quase 46,4 do Mitchell para 53,4 do Garland. Aproveitamento da linha dos 3, embora ele não seja um cara que arremesse tanto da linha dos 3, o aproveitamento é de quase 45%. A gente tem mais de 6 assistências por jogo, então, assim, é um jogador que tá ali sendo a alma do time com o Donovan Mitchell, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, Nelly, para você, quais foram os pontos de virada da temporada passada para essa que fazem com que o Cleveland esteja com essa campanha de 13-0 nesse momento? É a saúde dos jogadores? É o entrosamento que aconteceu, né? É natural de um ano após outro, pré-temporada e tudo mais aconteceu? Ou você acha que essa postura do Garland também de assumir mais essa responsabilidade tem impactado diretamente nesse desempenho? Então, eu acho que é uma mistura de tudo. Foi como eu falei, a gente esperava que o Cavs, para chegar para atingir o seu potencial, precisava de alguns ajustes, né? Além da mudança de técnico que aconteceu, o início de trabalho de Kenny Atkinson é muito bom. Teve justamente essa melhora de Darius Garland, que inclusive o aproveitamento dele em drives na NBA é o maior da liga, tá? E assim, a gente tá pensando, quando a gente pensa em drives, a gente pensa Giannis Antetokounmpo. O aproveitamento do Darius Garland é maior do que o de Giannis, nesse momento. Assim, é uma coisa absurda o que ele tá fazendo, sabe? Assim, a gente tem que prestar muita atenção no que ele tá fazendo. Se fosse pra dizer hoje, pra mim, faz temporada de All-Star, né? Principalmente na competição do leste, que eu acho mais restrita, digamos assim. Mas essa melhora de Evan Mobley, que pra mim é um dos candidatos a Most Improved, nesse momento, nesse ponto da temporada com 13, 14 jogos que aconteceram, eu coloco, se eu fizer uma lista com 10 jogadores, eu penso logo em Evan Mobley, porque ele precisava dar esse salto ofensivo, que foi algo que a gente viu nos playoffs, né? Tipo assim, o Cavs, ele sofria muito com essa falta de poder ofensivo de Evan Mobley, porque a gente sabe que ele é um grande defensor, ele é ótimo, eu sou muito fã dele, mas ele precisava dar esse salto, e ele tá fazendo isso agora. E a gente pensou também, né, nessa química, o fit dele com o Jarrett Allen, que a gente duvidou bastante. Assim, acho que chegou um ponto mesmo, quando eles foram eliminados dos playoffs, a gente pensou assim, eu acho que esse Cavs não vai, não falando pessoalmente assim de mim, mas uma visão geral mesmo, eu tive essa impressão de que as pessoas achavam que esse time não ia dar certo, algum deles ia ter que sair, ser trocado, né, e o Cavs ia ter que priorizar entre Mobley ou Jarrett Allen. E no final das contas, essa temporada tá mostrando algo totalmente diferente. Eu tô gostando muito, a defesa deles é muito forte. É um time que parece mais entrosado, é um time que não tem só Donovan Mitchell pra carregar o ataque, né? A gente tá vendo Darius Garland, a gente tá vendo o próprio Mobley também, a gente teve jogos fantásticos de Jarrett Allen. Eu tô impressionada com o Cavs, sinceramente.
A gente tá falando do Kenny Atkinson, né, que passou aí 3, 4 temporadas, 3, se não me falha a memória, como principal auxiliar do Steve Kerr, né? E aí você falou sobre essa questão do ataque do Cleveland Cavaliers, que é o primeiro, né? É o ataque mais potente, com 121,8 de média de pontos por jogo, e em contrapartida é o sétimo defensivamente falando, cede apenas 110 pontos por jogo. Esse trabalho do Atkinson com o próprio Steve Kerr, entendendo como é a dinâmica do ataque de um time que, obviamente, né, tem centralizado no Stephen Curry, mas que consegue distribuir melhor, a gente vê, né, nesse Cavs. Porque, como você falou, ano passado, enfim, as responsabilidades, elas eram muito maiores em cima do Donovan Mitchell, né, que fazia 60, 70 pontos por jogos, e às vezes não adiantava, né, todo aquele esforço do Donovan Mitchell, e o time continuava perdendo. É o que está acontecendo, por exemplo, hoje com o Bucks, né, tem jogos aí do Antetokounmpo fazendo 40 pontos, mas o time segue perdendo. Quando você tem um time ofensivamente muito bom, que consegue distribuir essa média de pontuação, né? Os 3 principais pontuadores, Donovan Mitchell, Garland e Mobley, além de ter esse poderio defensivo, é o que a gente vê. Mas ainda assim, a gente não costuma ver um 13-0. Além dessa distribuição ofensiva, desse poder defensivo, o que mais você acha que o Atkinson pode trazer dessa experiência de ter sido auxiliar do Kerr por muito tempo, já foi treinador principal, né, no Brooklyn Nets, mas enfim, no Nets ninguém tem muito sucesso. O que você acha que ele pode incorporar nesse Cavs ao longo da temporada? Porque o Cavs não vai vencer os 82 jogos, isso é fato. Vai chegar algum momento que os times vão aprender a lidar também com essa distribuição de jogo, como acontece, por exemplo, com o Boston Celtics. É um time muito forte ofensivamente, mas às vezes ali vai encaixar o time adversário. O que você acha que o Atkinson pode colocar a mais nesse Cavs, olhando o jogo do Cavs até agora, que pode tornar o caminho mais fácil para o Cavs, quem sabe, chegar numa final de conferência? Eu acho que é fazer o Cavs conseguir vencer em adversidades. Eu acho que é algo que eles já estão fazendo nessa temporada. Por exemplo, ontem eles enfrentaram... Ontem, né? Dia 13, no caso. 13 de novembro. Eles enfrentaram o Philadelphia 76ers, que estava desfalcado. O principal jogador deles foi o novato Jared McCain, né? Que, inclusive, foi o cestinha do Sixers. Na cestinha do jogo, pra falar a verdade. E eles não tiveram uma vitória fácil. Aí a gente pensa assim, nossa, o Cavs tá com 3 vitórias, mas sofreu pra ganhar de tal time, sofreu pra ganhar, sei lá, do Bucks, um exemplo. Mas é isso, no final NBA, são 82 jogos, você tem que aprender a vencer em meio à adversidade. E eu acho que isso é algo que é muito importante, porque você cria casca, né? Isso é algo que a gente viu no próprio Boston Celtics mesmo, porque pra mim ainda é o grande favorito da temporada, não importa se eles já perderam, 2 jogos, 2, 3 jogos, não lembro exatamente agora. Mas é um time que a gente vê... essas características que a gente citou agora, eu vejo muito no Celtics também, né? Porque é um time que tem essa distribuição de responsabilidade, todo mundo pontua muito bem. Eu fico até impressionado, eu acho até por apelação, pra falar a verdade. E o Celtics não, o Cavs precisa aprender a vencer dessa forma, sabe? Você pega um time completamente focado, um time irritante, um time que venceu 2 jogos na temporada. Nem sempre vai ser fácil, porque NBA é isso. É o que o público também precisa aprender, que cada jogo é um jogo. Não é porque você enfrentou o Utah Jazz que vai ser fácil. Porque tem isso, tem o encaixe, tem o momento dos times, tem a fase do jogador até, né? Tipo, naquele jogo ele pode estar super quente e pode fazer um inferno na sua vida. Inclusive, o Cavs teve 2 jogos muito difíceis contra o Bucks. O Bucks tá mal na temporada e... falta essa distribuição também, né? Porque é um Bucks que, além de Giannis, Lillard faz uma grande temporada também. É um cara que tá fazendo 36 minutos por jogo. Ele tá fazendo 30 pontos por jogo, assim, sabe? Tipo, tem várias partidas dele já com 30 pontos. E o que aconteceu? O Cavs simplesmente colocou a bola debaixo do braço. Você viu o Darius Garland. Darius Garland meteu a bola debaixo do braço quando eles jogaram em Cleveland, né? Quando foi em Milwaukee, foi Donovan Mitchell, que fez um game winner, né? Nos últimos segundos. Eu acho muito importante você aprender a vencer em meio à adversidade, até porque o Warriors é um time que já passou por tudo. É um time com cultura vencedora. Eles já passaram por todas as fases possíveis, inclusive pra mim é um time que tá surpreendendo nessa temporada também. Eu não imaginava que eles fossem estar tão bem quanto estão agora. Mas é um time que também
não vence fácil. Mas NBA é isso. Você não vai vencer fácil sempre. E Nelly, a gente tá aqui falando, e você falou muito bem sobre os bigs, né? O quanto eles fazem a diferença, né? O quanto esse entrosamento e a saúde deles podem fazer a diferença. E fazem a diferença na NBA. A gente viu o Celtics vencer no ano passado, e como você falou, aí o time a ser batido, porque é um time muito consistente, mas que trouxe, por exemplo, o Porzingis. Claro que o Porzingis perdeu boa parte aí dos playoffs, mas foi um time que pôde contar com ele em boa parte da temporada, e quando ele está em quadra, a gente sabe que o jogo é diferente, é facilitado para os Celtics. Não queremos que ninguém se machuque, obviamente, mas a gente sabe que isso pode acontecer. Se isso vier a acontecer com o Cavs, o que você acha que dentro deste elenco pode ser feito para minimizar o impacto de perdas que eles já passaram no passado e que tiveram mais dificuldade e acabaram não chegando aí onde queriam chegar? Eu acho que depende muito de que eles podem perder, né? Se eles perdem o Donovan Mitchell, eu acho que o peso é bem maior, obviamente, é o principal jogador, é o melhor jogador do time. Mas eu acho que dá pra lidar com perdas, por exemplo, de um Jarrett Allen. Eu acho, inclusive, eles já fizeram... Teve jogos que Jarrett Allen não jogou nessa temporada, não foi? Eu não sei se eu tô enganada. Mas teve jogo que ele já... era dúvida, na verdade, né? Não que ele não jogou. Ele chegou a ser dúvida pra partida de ontem. Mas eu acho que dá, porque... Eu ainda tenho a sensação de que Evan Mobley, ele pode ser melhor sem o Allen, e vice-versa. Eu tenho essa impressão de que eles ainda têm esse impasse, que parece que eles são melhores, eles estão no seu melhor mesmo quando estão sozinhos, sabe? Mas ainda assim, é uma química que eles estão encontrando, eu consigo ver isso, e assim, é chave nessa melhora do Cavs. É uma chave, não é um time que tá 13-0, não tem como as coisas estarem da mesma forma que estavam na temporada passada. E você acha que o Cavs tendo o desempenho que está tendo, como, né? 13-0 fala por si. Obviamente que, como a gente falou, tem muita coisa, teve dificuldades para vencer do Bucks, que está muito mal, apesar de Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard. É um time que ainda vai enfrentar, por exemplo, o Celtics, ainda vai enfrentar um Warriors mais encaixado, enfim, tem muita coisa para acontecer. A gente está falando ainda de 69 jogos, se eu falei 79, né? Meu Deus, 69 jogos ainda pela frente. Muita coisa vai acontecer. Mas você acha que hoje, vendo essa campanha inicial, e principalmente, mais do que isso, porque esse 13-0 não vai se manter, né? Esse 0 não vai se manter. Mas principalmente olhando como esse time evoluiu da temporada passada para essa, colocando em quadra isso que a gente falou, principalmente essa distribuição, que é muito importante para tirar esse peso das costas única e exclusivamente do Donovan Mitchell, até porque, né, podem acontecer percalços, ele pode ficar fora de um jogo ou dois, e os outros atletas precisam suprir, né, ausências. Você acha que hoje o Cavs pode ser o principal adversário do Celtics nesse leste? Ou você acha que nós teremos aí um Bucks entrando nos trilhos, um Sixers entrando nos trilhos, e que podem crescer e ofuscar aí esse início de temporada do Cavs? Ou melhor, quem você acha que pode tirar esse segundo posto do Cavs no leste, falando em força, né, em favoritismo para um título? Olha, vou ser bem honesta. Eu tinha no início da temporada, né, no caso, antes da temporada começar, para falar a verdade, o Knicks como o segundo melhor time da conferência. Obviamente, eles estão... Aí depois da chapuletada no primeiro jogo, daí você já disse assim, não, talvez não seja assim. Impressionante aquele jogo, tá? Mas nem só esse, né? Tipo, eles perderam pro Bulls no Madison Square Garden ontem. Tem isso também, né? Enfim, eu tinha o Knicks como essa segunda força do leste. Obviamente, eles estão lidando com o encaixe com o Karl Anthony Towns, que inclusive também tá fazendo jogos muito bons, pelo menos ofensivamente dele. Ele tem estatísticas bem ruins defensivas, pra falar a verdade. Se eu não me engano, ele é o jogador que mais permite pontos dentro do garrafão, que é bem preocupante, principalmente pelo tamanho que ele tem, pela posição que ele joga também, né? Mas é um Knicks que eu ainda vejo muito forte. Sinceramente, eu duvido que o Bucks e o Sixers vão permanecer da maneira que estão. Eu acho que o Sixers tem mais desculpa porque eles não tiveram um time completo, praticamente, em nenhum jogo. Porque quando tinha Tyrese Maxey, não tinha Embiid, não tinha Paul George. Agora que tem os dois, não tem Tyrese Maxey. E Embiid não pode jogar back-to-back, né? Mas ainda assim, eu acho que esses dois times, eles vão pros playoffs direto.
São 2 times que eu ainda boto fé que eles vão pros playoffs direto. A não ser que alguma lesão bata aí na porta. De Embiid, principalmente, que pra mim é o jogador que mais tem que ter esse cuidado fisicamente falando. Mas, cara, é difícil. No início da temporada, óbvio, a gente tá vendo o que o Cavs tá fazendo. Pra mim é disparado. Não por campanha, mas é o time que, pra mim, hoje seria o segundo colocado, assim, sabe? Pra chegar na final de conferência contra o Celtics. Apesar das campanhas, pra mim, o Celtics ainda é o time a ser batido, né? Não tem como ser diferente. Mas, cara, é difícil. O leste é mais equilibrado, sabe? Eu vejo esse equilíbrio, assim, não necessariamente de um lado positivo, sabe? Porque você vê... Só tem 3 times com campanhas positivas até o momento, né? Então, a gente tem que ver como o Pacers vai se sair. A gente precisa ver Tyrese Haliburton acordar pra vida dele, porque, assim, é simplesmente vergonhoso o que Haliburton tá fazendo nessa temporada, tá? Você vê um franchise player não conseguir fazer 15 pontos no jogo, assim, é ridículo. Ontem ele fez o quê? 9? Anteontem, não lembro exatamente. Mas, enfim, a gente tem que ver o que o Pacers vai fazer, a gente tem que ver se o Knicks vai encaixar direitinho, né? A gente tem que ver o Bucks precisa fazer trocas urgentes. Pra mim é um time que não tem profundidade, é um time que o elenco de apoio é horrível. Não é só culpa de Doc Rivers, é um elenco de apoio muito pobre. Você vê jogos que ontem mesmo, no primeiro quarto, o Bucks fez 24 pontos, Giannis fez 22, sabe? Não tinha Lillard ontem. Enfim, é um time que precisa acordar pra vida também, mas é um time que eu acredito que vai melhorar. Eu duvido que esses 2 times, Sixers e Bucks, vão se manter dessa forma. Falando do Cavs, né, trazer aqui alguns dados do Cavs na temporada, como a gente falou, 13-0, né, é uma campanha absolutamente incrível. Só antes de trazer os dados, né, eu concordo com o que você falou a respeito do equilíbrio, né, a régua é baixa no leste, principalmente nesse início de temporada, quando a gente tem 13 jogos e apenas 3 times com campanha positiva, é momento de acender o sinal de alerta, né, mas tem coisas muito... discrepantes acontecendo nesse leste, né? Como você falou, Tyrese Haliburton, sabe Deus o que aconteceu com esse rapaz. Paul George, enfim, né? Embiid não vai jogar back-to-back, entrou, esses dias estava com 8 pontos todos de lance livre, né? O que também não chama muita atenção, porque ele tem esse costume. O Karl Anthony Towns impactando ofensivamente, mas dentro do garrafão não sendo o que se espera dele. Falando em garrafão, o Cavs precisa melhorar a questão de rebotes, né, Nelly? A gente tá falando de um time que tem bigs, como você falou, importantíssimos, que ainda estão ali tentando se ajustar para jogar juntos, entendendo como isso acontece, mas é um time que tem bigs muito, muito promissores, até eu diria, são realidade, mas tem um teto para melhorar muito mais, e é o 24º time em rebotes, tem menos de 42, né? Então é um time que precisa melhorar nesse sentido, e se melhorar e ajustar isso, vai ficar ainda mais perigoso ofensivamente, né? Porque rebotes ofensivos, pontos de segunda chance são importantíssimos em uma NBA tão equilibrada e principalmente, né, se você quiser fazer frente para esse Boston Celtics, que tem também uma arma nesse sentido. Então, o Cleveland lidera a NBA em pontos por jogo, como eu falei, são 121,8, o Celtics é o segundo com 121,3. É um time que força muitos erros adversários, é o quinto time em steals, tem quase 10 por jogo. É um time que tem a porcentagem de field goal liderando a NBA com quase 52%, assim como 3 pontos, né? 41,2%. É o segundo time que mais converte bolas de 3, mais com 199, atrás apenas do Celtics. Então, assim, é um time que tem as suas estatísticas ofensivas muito boas e que consegue provocar erros do adversário que lá na frente se convertem em pontos, mas ainda precisa ajustar algumas coisas. Nesse sentido, Nélio, para a gente finalizar, encaminhar já aqui a finalização e trazer as nossas participações de quem tem o local de fala, né? De quem vive esse Cleveland Cavaliers e de quem sabe aonde esse time pode chegar. Se você fosse elencar 3 pontos principais para essa melhora e essa régua baixa do leste, até que ponto ela vai ser crucial para que o Cavs brigue na parte de cima da tabela e quem sabe possa brigar por esse título do leste?
pra elencar 3 pontos, eu acho que pode ser tudo que a gente já mencionou ao longo do episódio, né? Eu não consigo não Só citar vale Darius 3. Garland. Só Eu não vale consigo- 3, vai. Eu não consigo não citar Darius Garland, sinceramente. Eu não... Pra ranquear é Se ele difícil, mas- machucar, vai lá. Se ele machucar, o que você acha que vai ser desse Cavs? Eu vou até Se ele bater na madeira. Não queremos isso, pelo amor de Deus. Se ele se machuca hoje, eu acho mais difícil. Eu acho que complica muito a vida do Cavs, porque ele não tá sendo uma peça qualquer dentro do elenco. Ele tá sendo o cara que tá colocando a bola debaixo do braço. Principalmente nos momentos cruciais da partida. Quando chega no clutch time, o homem tá lá. Segundo tempo, o homem tá lá, entendeu? Tentando fazer tudo. Então, é um time que tá aprendendo a vencer em meio a adversidades. Então, sem Darius Garland no meio dessas adversidades, é um time que pra mim não teria essa campanha sem ele. Da mesma forma que o basquete é um time coletivo, né? Não teria essa campanha sem nenhum dos jogadores presentes no momento. Mas, como estamos falando apenas de Darius Garland, né? O time não teria essa campanha sem ele. Pra mim, é Darius Garland. Pra mim, é essa divisão de responsabilidades também dentro da equipe que Kenny Atkinson trouxe pra Cleveland. E pra mim, é a evolução de Evan Mobley ofensivamente. Porque esse cara, pra mim, é um dos mais talentosos da classe dele. É um cara que a gente sabe que tem um potencial gigantesco. E ele precisava dar esse salto no ataque dele, sabe? Na arma ofensiva dele. Ele precisava disso. Porque a gente sabe que ele tem que ele é muito talentoso, ele tem um potencial defensivo muito grande. Mas ele precisava disso. Eu acho que esse início de temporada do Cavs passa muito por essas 3 coisas. Darius Garland, a divisão de responsabilidades e a evolução ofensiva de Evan Mobley. Qual foi outra pergunta que agora eu não lembro? Até que ponto essa régua mediana do leste pode ser importantíssima para que o Cavs possa, quem sabe, brigar por um título do leste? Então, essa é uma pergunta meio complicada porque a gente não pode também tirar os méritos, né, do que o Cavs está fazendo nesse início de temporada. Mas, cara, o leste, ele poderia ser muito mais nivelado, assim, positivamente falando. Porque a gente sabe, a gente tem Giannis Antetokounmpo, que é um dos 3 melhores jogadores da liga, na minha opinião, há uns 3 anos, no mínimo. Eu acho que ele não sai desse top 3. A gente tem Giannis, a gente tem um time que tem Damian Lillard, que ainda joga em alto nível, mesmo com 34 anos. A gente tem o Philadelphia 76ers, que tem um cara que foi MVP recentemente, Paul George, que é muito talentoso, que eu sinceramente não confio muito nele, mas Tyrese Maxey ainda joga naquele time e a gente sabe que ele é uma jovem estrela. O Knicks mesmo, que é um time que foi muito forte nos playoffs, é um time que é muito guerreiro, assim, pra mim eles têm um coração muito grande. É aquele time que parece que luta por toda a bola, um time que tenta ao máximo, eles ainda precisam encaixar. É uma conferência que ainda tem potencial. Sem citar o Pacers também, que eu esqueci de mencionar, né? Tyrese Haliburton, se ele voltar ao nível que ele tava antes do All-Star Game da temporada passada, esse Pacers vai melhorar significativamente. Mas, cara, aí vai ficar mais complicado mesmo. Até pra ranquear o leste eu acho difícil. Eu só consigo fechar, assim, Boston Celtics em primeiro. É o único time que eu consigo colocar fechadinho, porque pra mim é o time mais apelativo da liga. Todo mundo defende, todo mundo chuta, é uma coisa absurda. Uma mulher sábia, né, minha gente? Uma mulher sábia, como vocês podem notar. Então é isso. Pra mim, os 3 fatores aí de diferença desse Cavs para essa temporada é a chegada do Atkinson e com ele toda a experiência de conseguir montar um jogo para distribuir essa pontuação, principalmente entre o Mobley Garland e o Mitchell. Acho que o Mitchell jogando com um pouquinho menos de peso nas costas, isso é fundamental para esse Cavs. Defesa, a gente tá falando aí de 11, 12 pontos de diferença entre o que eles costumam fazer e o que eles costumam tomar por jogo, também reflete nesses 13 jogos aí. E, obviamente, eu acho que essa distribuição de responsabilidade, não só de pontuação, mas de responsabilidade com o jogo. Nelly, vamos ouvir aí esses torcedores do Cavs que acompanham. A gente fez essas perguntas para eles também. O que eles acham que mudou do ano passado para esse, até onde esse Cavs pode chegar, porque o começo é muito promissor e a gente espera que ao decorrer da temporada também seja assim, né, Nelly? Fala, meu povo, vocês acharam que eu não ia vir aqui hoje aparecer, trazer o meu ar da graça?
Eu tô de volta e eu fiz algumas perguntinhas pra Evelyn do Cavaliers Brasil, que é o perfil, inclusive, que representa o Cavaliers aqui do Brasil e faz várias ações interessantíssimas, e ela me respondeu. Eu vou começar por uma pergunta muito importante, né? Que é, o que ela acha que aconteceu da temporada passada pra essa, pra o Cavs ter uma evolução tão visível já no começo? Oi, meninas! Queria muito agradecer o convite de vocês, de estar aqui, podendo falar desse time, dessa máquina de Ohio, né, do meu Cleveland Cavaliers, que tá surpreendendo demais, enfim, tá muito, muito, muito gostoso de assistir. Bom, a grande maior mudança que teve mesmo, claramente, foi no banco, que foi o comando técnico. O Bickerstaff já estava sendo algo rotineiro de cobrança e reclamação dos torcedores, né? Porque a gente via os erros dele, tipo, claramente, assim, era muito claro os erros do Bickerstaff. Timeouts, desafios, rotações, jogadas desenhadas claramente, sabe? Jogadas que não faziam sentido. Sabe, escolhas assim mesmo durante o jogo, ele não conseguia ajustar o time durante o jogo, né, mediante o que o adversário estava impondo pra gente. Então, claramente, a maior mudança foi o comando técnico, porque o time não mudou, né? Tiveram as adições do Hulk e, assim, a gente brinca que também teve a adição do Ty Jerome, porque, né, na temporada passada ele ficou a temporada inteira no departamento médico. Inclusive, eu tenho brincado chamando ele de Doutor Ty Jerome, né? É o médico formado no departamento médico do Cleveland Cavaliers e jogador de basquete nas horas vagas, né? Mas foi basicamente isso. De jogador a gente não trouxe ninguém, a gente ainda tá sem o Strus também, que machucou na pré-temporada, enfim, tem umas semanas ainda para voltar. E é isso, porque o nosso roster é basicamente o mesmo. Realmente o que mudou foi o comando técnico. E é algo que nem o mais otimista do torcedor do Cavs imaginaria um começo tão grandioso e avassalador desse jeito. E Evelyn, quais são os pontos ofensivos e defensivos do Cavs na temporada que se destacam até aqui? Ofensivo, claramente, assim, tem sido a melhora do Garland e do Mobley. Antes da temporada começar, quando o Atkinson ele assumiu, ele deu uma entrevista falando que ele ia extrair tudo que ele poderia do Mobley. E ele tá fazendo isso de fato. Ele falou que o Mobley tem um teto, né, gigante na parte ofensiva e ele ia fazer com que esse teto aparecesse, com que ele conseguisse atingir. E realmente a mudança do Mobley da temporada passada para essa temporada já é bem visível. Por exemplo, na questão da escolha dos arremessos, da proximidade dele na cesta para converter, né? Tipo, ele não chuta de qualquer lugar mais, ele tá mais atento nessa questão, nessa escolha da onde ele vai arremessar. Tipo, ele percebeu que ele não pode arremessar de qualquer lugar. Ele tem melhorado também nas bolas de 3, ele tenta ali 2, 3 no máximo por jogo, mas tem convertido 1 ou 2 pelo menos, né? Então, eu creio que esse volume vai aumentar em algum momento, mas até ele ganhar mais confiança, né? Tudo questão de confiança. E ele tem ganhado. É claro, isso é muito claro, a evolução ofensiva dele é muito clara, porque defensiva todo mundo sabe o poder do Mobley, né? Isso já ficou muito, muito claro, principalmente na temporada de Hulk dele, onde ele foi finalista do prêmio de defensor do ano. Começa por aí. E do Garland, né? Que do Garland, pra quem não sabe, tipo, todo mundo, né, falou muito mal dele na temporada passada, que realmente ele foi muito abaixo. Mas o que várias pessoas não sabem é que quando ele fraturou o maxilar no jogo contra o Celtics, ele ficou 2 meses sem comer, né, direito, assim, ele só bebia líquidos e ele perdeu a avó dele no processo. Ele não conseguia falar, aliás, ele não podia falar. Ele perdeu mais de 5 quilos de massa, enfim. Ele estava abalado psicologicamente, ele não estava bem fisicamente.
E então ele realmente foi muito abaixo. E o estilo de jogo do Bickerstaff também não estava mais favorecendo o Garland. Então acho que esses 2 pontos ofensivos mudaram muito. E a adição do Ty Jerome, né? Que tem sido, nossa, um gatilho maravilhoso do banco, né? Tem dado um outro gás pro time toda vez que ele entra. Então acho que foram os pontos ofensivos mais claros, assim, que cresceram nessa temporada. E os pontos defensivos, o Cavs tem ficado muito atento, tem roubado muita bola. A posição dos bigs também, no garrafão, ali mais próximo da cesta, tem conseguido com que a gente desse mais tocos também. Então, né, quem não lembra aí, com certeza pode até não ter assistido o jogo, mas quem não viu o tocaço do Allen no Lillard, né? Então, a nossa defesa do perímetro ainda precisa ser ajustada, muito. Mas eu acho que, assim, também a gente não tem como consertar tudo de uma vez. Então, a gente tá se ajustando, né, na temporada, assim, mas acho que a parte defensiva, os estilos e tocos realmente tem melhorado muito. A defesa também de zona que o Cavs tem feito tem surtido muito resultado também. Apenas 3 times têm recorde positivo no leste, né? Apesar dos elencos estarem mais fortes no papel, parece que a disparidade com o oeste segue firme. Isso facilita o caminho do Cavs de alguma forma para chegar nas finais da NBA? Olha, facilitar o caminho do Cavs para chegar nas finais é difícil falar, né? Porque são 82 jogos da temporada regular, mais, né, podendo chegar a 7 jogos cada round dos playoffs. Então é meio difícil falar isso. Mas até porque também tem um super time do Celtics que a gente não pode ignorar, né? Não pode, tipo, desdenhar. Então, até o momento a gente tem feito uma grande temporada, né? Mas claramente o físico já tá começando a pesar pro Cavs. Isso a gente vê nos jogos, porque o time não teve 2 dias de descanso. É sempre joga dia sim, dia não. Dia sim, dia não, back to back, não joga, back to back, não joga, joga, não joga. Então realmente tem sido uma maratona muito grande, o físico tem começado a pesar. E, enfim. Mas já dá para ter mais esperança do que na temporada passada, né? A gente já acredita e confia mais no time dessa temporada. Porque contra o Bucks, por exemplo, a gente tirou uma desvantagem de 16 pontos. Contra o Knicks foi acho que 14 ou 12 pontos. Aí também, enfim, teve a desvantagem contra o Nets, teve a desvantagem contra o Pelicans. Então o Cavs realmente ele tem se mostrado um time muito, muito, muito confiável no clutch time. Principalmente com o Garland, né? Que tem as melhores médias aí no clutch time. E, assim, te dá aquele pontinho de confiança. Mas isso não significa que é o melhor time. Assim, para nossos torcedores, obviamente, o Cavs é o melhor time. Mas numa disputa de 7 jogos com qualquer outro time, tudo pode acontecer. Mas a gente fica muito, muito, muito mais esperançoso nessa temporada, vendo o que o time tá fazendo, vendo as evoluções, né, que estão aí claras e que podem vir também a rolar. Então, assim, cara, é de dar muito orgulho, sabe? O que tem acontecido, porque basicamente o nosso tank aí foi muito rápido. Em vista de vários times, em vista do próprio Cavs antigamente, né? Tipo, o tank, o tanto que durou, assim. E agora a gente já tá com um time competitivo, já tá com um time que muitos já consideram contender. Dá pra ter esperança. A gente fica aí, obviamente, torcendo, né? E querendo. Mas, enfim, se vier finais, estamos prontíssimos. Um ponto adicional também, que acho que pode ser dito na questão da mudança da temporada passada, meio que engloba também o Atkinson, mas assim, a ajuda que o Cavs finalmente está tendo do banco. Um ponto que eu sempre frisei lá no perfil sobre o porquê a gente, tipo, era bom, mas não conseguia ser tão bom. Era basicamente o banco. O banco não ajudava. Quando a segunda unidade entrava, o time morria, o time tomava runs, o time tomava viradas. Enfim, essa temporada a gente tá tendo a ajuda do banco. Ty Jerome, o Levert, o Niang tá jogando bem, sabe? O Atkinson tá conseguindo que os minutos do Niang sejam bons.
O próprio Craig Porter Jr. tem entrado mais também. O Sam Merrill. O Dean Wade começou como titular, agora também já virou banco, porque o Okoro tomou a titularidade. Então, assim, os jogadores todos têm ajudado, todos têm jogado, todos têm se mostrado. E isso, para um elenco, para um time que quer ser campeão, precisa ter, né? Porque você não pode ter só um time. Você tem que ter bancário também, porque nenhum titular vai aguentar jogar, vamos colocar aí, 7 jogos em cada rodada dos playoffs. 7, 14, 21, mais as finais. Então, tipo, nenhum jogador vai conseguir jogar 21 jogos, 48 minutos, né? Humanamente impossível. A não sei que você seja LeBron James, mas aí é outra história. Mas, assim, é bom ter a ajuda do banco. E a gente finalmente tá tendo a ajuda do banco. Então é isso, tá aí a opinião do pessoal do Cavs. Nelly, muito obrigada pela participação. Quer mandar beijos? Na semana que vem a gente volta, né? Valeu pra todo mundo que ouviu esse episódio. Valeu pros participantes também. A gente fica muito feliz, né? Então, acompanhe o NBA 2000 em todas as redes sociais, no podcast. E é isso, até a próxima.